Boa tarde, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra, a nossa casa. É um prazer tê-los hoje aqui para essa reunião desta tarde. E hoje nós vamos receber o nosso amigo Hernani Costa, que vai trazer como tema da nossa palestra relação de simpatias e antipatias entre os espíritos. Seja bem-vindo, Hernani. Obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco. Bom, agora eu vou ler para vocês um preparo para nos harmonizarmos e para darmos início à nossa palestra dessa tarde. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier. Fermento espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Está em Paulo, Coríntios. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E na nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da existência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Graças a Deus. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, rogando ao nosso Pai, Senhor de misericórdia infinita, e ao Mestre Jesus a permissão de podermos estarmos aqui hoje para mais um momento de reflexão, de aprendizado e de ensinamentos. Que Jesus esteja conosco, nos iluminando, nos inspirando naquilo que é necessário para que possamos interiorizar tudo quanto vamos aprender nesta tarde. Que possamos ainda contar com o seu amparo, no sentido de que os nossos corações sejam mortificados, que o seu amor e a sua luz estejam conosco e que possamos levá-los aonde formos. Rogamos a nossa Mãe Santíssima, Mãe de misericórdia infinita, que nos cubra sempre com seu manto de luz e de amor, e que esteja conosco, dando aquilo que necessitamos para continuarmos na nossa caminhada. Obrigada, Senhor, mais uma vez por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Passa a palavra para você, Hernani, por favor. Boa tarde. Prazer estarmos juntos novamente. Vamos exercitar a nossa capacidade de entender
o Espiritismo. A reflexão dentro da doutrina espírita, ela depende de como a gente encara a doutrina que nós professamos, que nós escolhemos para trabalhar. Existem algumas pequenas nuances no Espiritismo, mas são de extrema profundidade e dificuldade para você entender. A primeira é: todo mundo aqui na sala tem certeza absoluta que é um espírito imortal? Que a vida vai continuar após a morte? E todo mundo tem certeza absoluta que já viveu experiências no passado antes de chegar nessa vida? Tudo que nós passamos nessa vida foi combinado de alguma forma para ver como nós reagiríamos diante da situação que nós estamos vivendo. Então, desde o momento da concepção, pelo menos no nível que nós temos aqui nessa sala hoje, encarnado e desencarnado, nós já havíamos escolhido o sexo que nós temos, o papai e a mamãe que nós tivemos, os tios, os irmãos mais velhos. Ah, por que não os mais novos? Porque os mais novos podiam vir ou não, as pessoas podem mudar de opinião. Você combina uma pessoa para casar com você, no meio do jogo ela decide casar com outra pessoa, ou te trair, ou morre de um acidente, ou suicida. O que você tem que fazer? Reprogramar a sua vida. Então, o tempo todo, nós espíritos encarnados, estamos reprogramando coisas que nós combinamos, que nós acordamos antes de vir. Mas toda vez que a gente se afasta daquilo que nós combinamos, não é um castigo de Deus, nem do plano espiritual superior, nem um trabalho feito por uma outra religião ou a nossa mesmo. Não é isso que acontece. O que acontece é que isso nos dá medo. Eu tinha combinado de fazer uma coisa, encarnei para aquilo, e no meio do jogo, por algum motivo, às vezes não é nem culpa minha, de um pai que desencarna antes, de uma mãe, uma orfandade que não era prevista, um aborto que foi feito, olha quantas coisas acontecem. Então, no meio do jogo, algo aconteceu diferente do que foi combinado. O que acontece com você? Te dá um medo, te dá um desequilíbrio emocional. Esse desequilíbrio emocional, que se você deixar expandir e se desenvolver, que vai gerando as sequelas que nós temos. O que nos tranquilizaria mais? Se nós tivéssemos a certeza o tempo todo que somos imortais, ou seja, teremos novas oportunidades. Não é porque eu sou muito novo ou muito velho que eu não posso resolver um problema que eu me comprometi a fazer. Eu vou ter novas oportunidades. Então, a imortalidade do espírito é algo que faz uma diferença muito grande. E a outra tem alguém no comando. Alguém definiu tudo isso que nós vivemos no universo. Nós temos um pai. Temos trilhões de irmãos, né? Jesus, por exemplo, é um deles. Todos esses quadros aqui, tudo que não é Deus é o que é nosso. É irmão. Só que são irmãos bem mais velhos, que já viveram essas experiências, que já têm muito mais experiência, estão mais especializados do que nós nisso. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, já encarnaram mais especializados, já sabiam qual era a missão e não falharam nela. E mesmo que eles falhassem, alguém ia assumir no lugar deles. Lembra que Kardec recebe essa mensagem? Se você veio com uma responsabilidade enorme, definir o espiritismo para o mundo, mas se você falhar, o outro vai assumir o seu lugar. No caso, Leon Denis. Então você vê, mesmo Kardec, havia chance de falha. Lembra que Jesus, antes de assumir o ministério público dele, ele vai para o deserto fazer uma autorreflexão, que ele sofre as 3 tentações? O pessoal já ouviu falar nisso? Quando João Batista batiza Jesus, o que ele está falando naquele momento? Ele é o Messias, estou anunciando que o Cristo está entre nós. Aí ele sai dali, vai até as bodas de Caná, Maria manda ele transformar água em vinho, não é isso? Aí ele fala, mulher, não estou pronto ainda, não é a minha hora, né? Mais ou menos isso. Aí ela fala, não, é assim, pode encher as talhas aí, que ele vai fazer o milagre. O que Maria fez naquele momento? Maria assumiu a responsabilidade dela
como a mãe naquele momento, e ela falou, tem que começar o ministério público. Eu encarnei, sofri 1000 coisas para você estar aqui, agora com 30 anos de idade você vai começar. Qual é a mãe que enche as talhas de água e mandar transformar aquilo ali em vinho, se ela não tivesse visto aquilo antes? E tivesse a certeza que ele fazia? Você acha que alguma mãe faria uma loucura dessa? Não. Ó, vou encher as talhas aqui, filho, vai lá e... que chegou a tua hora. Ela já tinha visto aquilo ali acontecendo em casa, né, da intimidade, muitas vezes. E ela falou, enche e ele vai fazer. E ele vai lá e obedece a mãe dele, né? E começa o ministério público dele. Naquele momento ele não tinha mais como se esconder. Todos os discípulos, todos que estavam na festa, falando, pô, ele é o cara. O cara transforma água em vinho. Como é que pode? E naquele momento ele começa o ministério público e ele vai pensar como que eu vou transformar o mundo em 3 anos. Não foi em 3 anos? Sim. Ele tinha 30 anos de idade e foi crucificado e desencarnou com quanto? Com 33. Em 3 anos ele mudou o planeta, não foi? Foi. Tinha que programar bem, né? Tinha que planejar bem o que ele ia fazer, para não errar. E aí ele foi para as primeiras dúvidas. O diabo o que falou para ele? Vai lá e encara todo mundo. Está escrito lá nas profecias que Deus vai tirar as pedras do caminho, que não vai deixar você cair. Você não vai morrer. Você é protegido. Aí o que ele responde? Também está escrito, não tentarás Senhor teu Deus. Por quê? Vai que ele desencarna antes da hora. Nós não estaríamos aqui hoje. Ia ter que programar uma nova encarnação. Para Kardec tinha um substituto, para Jesus não tinha, né? Então ele não podia errar. A outra tentação, né? Transforma tudo isso aqui em pão. Mostra como é a principal colheita, como que são as técnicas de plantio. Transforma Jerusalém na potência mundial e você conquista o mundo. E ele fala, do que adianta conquistar um mundo e para isso perder a alma? Eu não vou ensinar o mundo a crescer, a se desenvolver através da força do dinheiro. Eu vim justamente pregar o oposto disso. Vim mostrar o oposto disso. Então todos nós na nossa vida nascemos com as condições que nós temos biológicas, que foi trazida, né, papai e mamãe, geneticamente, e com uma série de itens, de fatos que vão acontecer na nossa vida, para ver como nós vamos reagir diante daquilo. Como nós vamos reagir? Quando você vai fazer uma prova, não é uma reação diante de algo que você tinha estudado? Você estuda e vai lá e faz uma prova. Se tirar uma nota azul, uma nota boa, você fica feliz da vida. Se tirar uma nota ruim, vai ter que repetir. Vamos repetir. Ou repete de ano, ou faz uma recuperação, não é assim? Então a nossa vida como espírito encarnado, ele é assim. A gente recebe uma série de questões para serem resolvidas, normalmente no âmbito familiar, âmbito social, e a gente vai buscando aqueles itens que nós combinamos. Quando nós desviamos daquilo, a gente fica angustiado. Aí dorme, num sono, num desprendimento, lembra. Pô, o combinado não era isso. Será que vai dar certo fazendo diferente? E o combinado vai mudando o tempo todo, muitas vezes não por nossa vontade, por situações que o meio oferece. Uma coisa que eu aprendi nesses anos de espiritismo, muita mesa mediúnica, mesa de desobsessão, etc., que o plano espiritual, muitas vezes, ele quer muito ajudar a gente. Ele quer falar para a gente o que tem que fazer, o que está errado, como fazer, principalmente quando a gente está numa obra maior, numa obra espírita, numa obra familiar, quando tem muitas pessoas dependendo de nós, crianças, idosos. Nessa fase, o plano espiritual fica louco. Só que ele não consegue passar para a gente. Por mais que ele tente falar, a gente não tem ouvidos. A gente não entende. O médium entende mal. Vocês sabiam que o Nosso Lar ficou em torno de 30 anos para ser publicado? Estudado, revisado. Todas as obras espíritas trazidas por médiuns maravilhosos têm um monte de revisão. Porque a gente recebe de uma forma, mas
O que o Espírito queria dizer era outra. Nós estamos muito suscetíveis na carne aos enganos, a entender errado, a entender a lição errada, a entender a passagem errada. E é isso que a gente tenta fazer com a doutrina, trazer regras para a gente o tempo todo estar percebendo o seguinte: eu posso estar errado, eu posso ter entendido errado, eu posso ter tomado uma decisão na minha vida lá atrás errada e eu preciso voltar para o caminho certo, preciso reprogramar, realinhar aquilo que eu estou fazendo. Isso é o Espiritismo. O assunto de hoje é sobre simpatias. Por que algumas pessoas adoram outras e têm antipatias por outras, não gostam de outras, né? Normalmente as noras, as sogras, os genros, os sogros. Isso tem um monte de problema, né? Por quê? Por que às vezes eu tenho 4, 5 filhos, 3 são maravilhosos e 2 eu tenho um monte de problema? Porque o vizinho, os 8 vizinhos que eu tenho, 7 gostam de mim e 1 me odeia. Por que é assim que a gente vive o tempo todo? Aí vem a questão, né? Isso aqui é o capítulo 6, da vida espírita. Relações de simpatia, de antipatia entre os espíritos e metades eternas. Será que existe um espírito que foi forjado, que foi criado para ser minha metade? Minha alma gêmea? Será que isso existe? Que alguns foram criados para ser simpáticos a mim, minhas almas gêmeas, e o outro já foram criados para eu odiar? Será que isso Deus criou dessa forma? Será que é assim que funciona a criação divina? Nós espíritos? Aí vem a questão 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança entre eles exista, votam-se os espíritos a afeições particulares, ou seja, eu posso gostar de todo mundo no geral, né? Hoje aqui nessa sala eu gosto de todo mundo, mas será que eu posso ter privilégios de gostar de uns mais do que outros? Hein? Será que é assim que funciona? Do mesmo modo que os homens, sendo porém que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes da paixão. Então no plano espiritual existem espíritos que gostam mais de você e outros que gostam menos. E lá os laços são mais fortes. Por quê? Às vezes aqui na carne a gente é apaixonado por uma pessoa, né? Quando ela é novinha. Aí o tempo passa, já não é aquele corpo tão bonito, aquele cabelo, aí você já não vai gostando tanto. Todo mundo dá uma risadinha, né? Todo mundo dá uma risadinha nessa hora, né? Era ótimo. Com 16 anos era a paixão da minha vida. Enquanto a 40 anos depois, opa. Por quê? Porque enquanto a gente está na carne, está ligado às coisas materiais, né? As belezas materiais, as belezas físicas do corpo, de tudo que está envolvido, né? Do dinheiro envolvido, do carro bonito, da casa, do luxo, da roupa, né? Então ele diz, no plano espiritual, isso é muito mais genuíno, é muito mais espontâneo, porque não tem os fatores físicos que podem te iludir. Às vezes você adora aquelas pessoas porque elas são lindas, e o tempo passou, elas continuam sendo as mesmas pessoas, mas você já não gosta tanto. Olha só. Já aparece logo uns 10, é isso mesmo. Faz parte da vida, né? Mas não deveria ser assim. No plano espiritual, vale mais as simpatias energéticas. Aquilo que você fez e que você recebeu desses espíritos. Lembra que Jesus falava sobre isso também? O que ele dizia? Faça amigos mesmo com as riquezas iníquas. Vocês lembram disso? O que ele queria dizer? Mesmo que vocês façam um monte de besteira, porque é o normal nesse planetinha que a gente está, e na época dele era um planeta primitivo. Mesmo que vocês façam um monte de besteira, façam amigos com o que vocês estão fazendo. Por quê? Porque isso vai fazer muita diferença para vocês quando chegar onde? Lá no plano espiritual, né? Para eles te receberem na próxima família, para eles te acolherem, para te ajudarem, para evitar as obsessões. Lembra que ele dizia também? Antes de trazer o dízimo aqui no altar, vai lá e o quê? Reconcilia com seu... É isso aí. Por quê?
Porque quando chegar no plano espiritual, o teu adversário vai ser muito mais difícil resolver a questão do que aqui, que ele não consegue nem chegar perto de você, né? Então tem essa enorme ilusão, fui ameaçado, vou mandar matar aquela pessoa, vai levar ela desencarnada para dentro da tua casa, hoje ela não está lá. Então no plano espiritual, as afeições e as rejeições, as simpatias e antipatias, elas são mais genuínas e mais difíceis de resolver. Como é que a gente resolve isso normalmente num planeta de provas e expiações? Bota na mesma família. Não é assim? Aquele que tem mais dificuldade vem o quê? Filho, irmão, pai, hein? Aí acontecem esses problemas familiares que a gente vê por aí, né? É assim que funciona. 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Isso aqui é para os ciumentos, né? Para os casais, ó. Para os casais. Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, se eu só queria só o corpício, quando passa o corpício, desaparece com a causa. Aí, meu amigo, não tem como resolver, né? As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, o tempo todo ele está reforçando que as afeições, as simpatias e antipatias no plano espiritual são maiores do que aqui na físico, que está muito ligada aos bens materiais, ao corpo, às condições físicas que nós temos. 298. As almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união, e cada um nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá. Aí ele responde, não há união particular e fatal entre duas almas. Podem ficar tranquilos. Podem buscar nova oportunidade se já perderam o amor da vida, porque a união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isso é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeito, tanto mais unido. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Então ninguém foi criado para ter uma alma gêmea ou ter um espírito definido para a eternidade. A gente vai trocando de afinidades, de parceiros, e quanto mais evoluído o espírito, mais ele se envolve com o bem comum, com uma quantidade maior de espíritos. Como é que funciona isso? Como é que somos nós criados, de onde nós nascemos? Como é que a gente chega nesses níveis de sentimento, de desenvolvimento, né? Como é que isso tudo surge até a gente chegar aqui hoje, nessa sala? No universo inteiro, tudo começa através de três coisas básicas, que nós estamos chegando perto, como seres humanos, estudando o cosmos, a física quântica. A gente está chegando bem perto de demonstrar essas três condições. A primeira é Deus, né? Com o novo telescópio de James Webb, a gente já viu que tem galáxias que têm mais de 14 bilhões de anos e elas já existiam no universo. A teoria do Big Bang, que falava em 13,8 bilhões de anos, já caiu por terra. Cada vez mais fica próximo à conclusão que Einstein já tinha chegado, né? Que existe um engenheiro, que existe um arquiteto nesse universo. Que as coisas não foram criadas só com os átomos de hidrogênio, de hélio, nada disso. Alguma inteligência criou tudo isso. E a gente no Espiritismo recebeu desde a primeira questão de Kardec, né? Que é Deus, que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. O que é a causa primária de todas as coisas? É o início de tudo. É a causa de tudo que existe. E esse é Deus. Só que Deus, o que ele criou? Ele criou uma substância
que existe em todo o universo, inclusive aqui ao nosso redor, que nós espíritas chamamos de princípio inteligente. O que é o princípio inteligente? É uma energia que ela bem trabalhada vai se tornar o que no futuro? Nós. Por enquanto ela está na natureza, paradinha lá, quietinha, igual uma pilha Duracell. Uma pilha Duracell na sua mão, você serve para quê? Nada. Você não sabe nem se ela tem energia, sabe? Mas bota numa lâmpada, numa lanterna, num controle, opa, aí já serviu para alguma coisa. Igualzinha essa energia da natureza. Ela existe e está lá. Ela tem potencial de se tornar um espírito, mas por enquanto ela está só na natureza descansando, ó, esperando uma chance de começar a fazer um monte de besteira. E o princípio material? Nós espíritas chamamos de fluido cósmico universal. Todas as subpartículas atômicas que nós já conhecemos na física quântica, né? Os fótons, elétrons, nêutrons, prótons, bósons, tudo isso, rios, tudo isso que existe, que a gente não consegue enxergar nem com microscópio, com nada disso, a gente só descobre ele através de ensaios físicos e matemática. Tudo isso é proveniente do fluido cósmico universal. Ele está abaixo de tudo isso. Essas ondas, que não são nem matéria ainda, bem trabalhadas, vão gerar as partículas subatômicas, que nós estamos desenvolvendo, estudando, que vão gerar os átomos e que vão gerar tudo que a gente conhece. Começa lá nessas ondas e vão gerar os átomos. Então Deus criou uma substância que um dia vai se tornar ser humano, espírito, e uma outra substância que vai se tornar toda a matéria que nós conhecemos no universo. Buracos negros, matéria escura, fótons, estrelas, sóis, planetas, tudo. Mar, oceano, tudo no universo que não é pensante, é princípio material. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 27. Princípios gerais do universo. Por que Deus criou o princípio espiritual e o princípio material? Deus só fez isso. E criou umas regras que a gente tem que seguir, que são as regras físicas que nós conhecemos, né? A gravidade, a lei eletromagnética, né? As leis fortes que regem o átomo, dos elétrons, dos nêutrons e prótons formando o núcleo. Deus criou essas leis e criou princípio espiritual e princípio material. E falou para a natureza: transforme esses princípios espiritual em espíritos, porque eu preciso de ajudantes. Eu não vou meter a mão nessa massa, mas já criei. Quem vai ajudar o espírito ou quem vai ajudar o homem é o próprio. Vamos começar a trabalhar nisso. E é assim que surgiu. Olha, isso é o universo. O universo observável hoje, através do James Webb, que é o telescópio mais potente que existe, isso aqui é 5% dele. Trilhões de galáxias. Aí começa a primeira dicotomia nossa. Quem aqui na sala que de vez em quando pensa assim: poxa, mas eu não tenho importância nenhuma para nada? Para Deus, para minha casa, para minha família. Estou abandonado e esquecido aqui. Ninguém nunca pensou isso? Eu penso isso umas 3 vezes durante o dia. Hein? E quem aqui na sala já pensou assim: pô, sou importante demais para todo mundo. Se eu desaparecer e sumir, nós estamos o tempo todo achando que somos menos importantes do que somos, e às vezes achamos que somos muito mais importantes do que somos. E é nesse momento que nós cometemos os erros, né? Das ansiedades, das depressões e do orgulho, da vaidade, da arrogância e do egoísmo. Essa é o nosso dia a dia. É assim que funciona o espírito, o ser humano aqui nesse planetinha. Nessa foto, um desses grãozinhos de areia aqui, ó, fotografado, sabe o que é nosso?
a galáxia que a gente vive. A nossa galáxia é esse grãozinho de areia aqui que mal dá para ver. Tem muita matemática, muito cosmologia, muita gente estudando para dizer aonde está. Qual é o nome da nossa galáxia, vocês lembram? Via Láctea. Então esse grãozinho de areia aqui, ó, é a nossa Via Láctea. Olha ela aí. Linda, né? Mas é um grãozinho de areia numa foto que representa 5% do universo observável. E essa grãozinho de areia aqui, ó, sabe o que é? O nosso sistema solar. O nosso sistema solar é um grão de areia numa galáxia que é um grão de areia num universo que é 5% do que a gente consegue observar. E o nosso planeta não é um dos maiores do sistema solar. É muito menor do que o Sol, do que Júpiter, do que um monte de outros planetas. Então nós somos o que nessa história, de fato? Nada. Pior do que um vírus aqui no planeta, comparando com o universo. Não é isso? Por outro lado, aí é que é a grande dicotomia. Tudo isso só existe com um único objetivo. Isso aqui é o pior. Nós estarmos aqui hoje estudando tudo que nós estamos estudando. Tudo que existe de matéria no universo, ó, só existe com um único objetivo, cara. Nós estudarmos para um dia fazer parte da construção dessas coisas. Não é uma maluquice isso? E é a coisa mais doida. Por isso Jesus dizia, né? Se tiverem fé do tamanho desse grão de mostarda, se disserem para aquela montanha, ele sabia disso. Ele viveu isso. Ele estava envolvido nisso. Ele foi um dos criadores dessa escola. Lembra que Emmanuel falou? Mas João já tinha dito. No início era o Verbo. E o Verbo estava com quem? Com Deus. E tudo que foi feito foi através... Como é que pode? Um cara que saiu do mesmo lugar que a gente, que viveu essas mesmas dificuldades há milhões de anos atrás, chegou ao ponto de sentar com Deus para criar o quê? Um planeta. Existem espíritos acima de Jesus que vão criar sistemas, galáxias. Jesus é o Cristo do planeta Terra. Isso foi Chico que colocou. Emmanuel trouxe para ele: Cristo, Jesus é o Cristo do planeta Terra. Faz parte dos engenheiros da galáxia, engenheiros do sistema solar. Outros espíritos ajudaram ele nessa criação. A gente vai ver mais na frente. Então, por mais que nós sejamos mínimos diante do universo, o planeta é pequeno, o sistema solar é pequeno, o nosso Sol é pequeno, a nossa galáxia não é das maiores, nós não somos grande coisa, mas tudo foi criado com um único objetivo: nós estarmos aqui hoje sentando e conversando sobre isso. É a coisa mais doida que existe. E ainda fica no mesa mediúnica os espíritos vindo chorando: ah, porque eu não sirvo para nada, porque eu estou com ódio dele. Eu falei: meu amigo, vamos falar da Via Láctea, vamos esquecer essa casa que você perdeu, o carro que te roubaram. Isso não é nada. É pensar muito pequeno, né? Como é que isso funciona? Não vai dar tempo, como nunca dá, para a gente falar até o final da palestra, mas a gente vai até onde der. 23. O que a gente gravou lá atrás? Que Deus criou no universo um princípio inteligente que vai se tornar o quê? Essas malas que estão aqui hoje, nós. E um princípio material que, além de estrelas, galáxias, cria tudo isso que está aqui, os nossos corpos. Não é assim? Por que ele fez isso? Aí. A energia
Lembra que Kardec, quando trouxe a Gênese e falou, né, o espírito descansa no mineral. Leon Denis, o sentido da vida. Então tá lá, ó. Como é que isso funciona? Como é que você tira um princípio espiritual que está na natureza, aqui ao nosso redor, e transforma ele no que nós somos? Qual de vocês aqui na sala já fez esse exercício? Quem é que lembra quando vocês pegaram um princípio espiritual que estava na natureza e começou a transformar ele num princípio inteligente para se tornar um ser humano agora? Não, muito antes disso. Quem é que já fez a experiência na escola do feijão no algodão e na terra? Já fez? O que vocês fizeram naquele momento? Vocês pegaram um princípio material, que é um grão de feijão. Grão de feijão não é um princípio material? Colocou ele num algodão, jogou a água e botou na luz solar. O que aconteceu com aquele caroço de feijão? Ele virou o quê? Um pé de... Se você deixasse ele dentro da geladeira, ou na panela, ou dentro da despensa, ele ia se tornar um pé de feijão? Não? Então vocês tiveram que fazer alguma ação, não fizeram? Por que na geladeira, na despensa, ele não se torna um pé de feijão, mas no algodão, ou na terra, ou numa plantação ele se torna? Porque existe uma série de outras circunstâncias. Fótons. De onde vêm os fótons do nosso planeta, vocês sabem? Milhões de anos-luz daqui, né? Milhares de anos-luz, vem o fóton para se misturar com aquele grão de feijão, com os sais minerais da água, com as proteínas que estão ali para transformar aquilo num pé de feijão. Olha que coisa louca. Por que o pé de feijão se transforma? Por que o feijão se transforma num pé de feijão? Qual é o grande segredo? A gente já viu, ele busca essas coisas da natureza e puxa uma energia que estava ali do teu lado e que você não está vendo, que se chama princípio espiritual, para dentro dele, ó, junto com os fótons e toda aquela energia. Opa, agora vamos me transformar num pé de feijão. Por que ele não vira um pé de arroz? Ou uma laranjeira? Ou uma macieira? Por quê? Porque tem o que dentro dele? Um código genético. O que Deus fez de fato? Ele pediu para nós, espíritos no universo, criar um código genético, que é igual a um código de computador, e colocar em determinados materiais, que aqueles materiais, numa condição tal, vai transformar aquela energia, que é um princípio espiritual, o quê? No que o código genético dele está dizendo. O que o código genético que a sua mãe e seu pai deram no momento da fecundação de óvulos espermatozoides deram? Você. Cabelinho louro, pele branca. Não é isso? Todas as condições genéticas que você tem foi dado por quem? Por um código genético. Seu pai e sua mãe. Igualzinho à natureza. Nesse momento, essa energia que estava na natureza, que era igual uma pilha Duracell, que é um exemplo, e não era nada. Quando ela sair desse pé de feijão, que ela for colhida, o que ela vai ser no plano espiritual? Um pé de feijão. Ela não era nada, concorda? Mas quando ela for colhida no plano espiritual, ela vai ser o quê? Existem espíritos só fazendo isso, colhendo essa energia, para que ela consiga já muito mais facilmente brotar o que? Outras plantas. Ela aprendeu. O que essa energia aprendeu quando ela entrou num caroço de feijão? A ser o quê? Pé de feijão. Multiplicar as células das folhas, das raízes, buscar luz solar, fazer fotossíntese. Você acha que isso é mole? Hein? Para quem nunca soube nada,
Ela não sabia nada. Era só uma energia. Agora ela sabe transformar feijões em... E é assim que a gente foi aprendendo até chegar onde a gente está. Foi mudando de código genético, mudando de código... Uma pessoa que nunca encarnou num código genético de um homem, um espírito, só vem mulher. Agora vai ter uma oportunidade de encarnar no homem. O que ele sabe ser melhor? Mulher. Óbvio. E se ele nunca foi homem? Ele vai aprender a ser homem em 1 minuto? Agora, se você vem trocando de gênero, eu encarno no homem, eu encarno na mulher, encarno biotipos diferentes, fofinho, magricela, né? Africano, japonês, vou trocando. Quando eu encarnar num código genético diferente, eu vou ter mais facilidade ou menos facilidade para aprender? Diversidade espiritual, o nome disso. Se eu só encarno num gênero, quando eu vier no gênero oposto, eu vou ter dificuldade. Se eu só encarno numa condição genética, quando vier com outro. Se eu só encarnei no Brasil e em Portugal a vida inteira. Divaldo fala muito sobre isso. E agora eu vou encarnar num país árabe. Eu vou aprender português assim, rapidinho? Aí a gente vê crianças aqui que não conseguem alfabetizar. Porra, burro pra caramba, né? Estava fazendo um julgamento errado. Talvez falando árabe ele deu um show. Como a gente tem visto. Há 15 anos atrás eu fui numa Comerge e o médium falou para mim: Hernani, prepara que vão encarnar muitos muçulmanos, muita gente do Oriente Médio, aqui no Brasil, inteligentíssimos, mas com dificuldade de falar o português. Por quê? Não tem a matriz. Então, na verdade, esses espíritos, eles vão na natureza mudando de código genético para quê? Para aprender o quê? Mais facilmente o novo. Ficar sempre no mesmo atrasa a sua evolução. Mas se eu tenho muito problema familiar, se eu traí muitas pessoas, escravizei, enganei, etc., eu consigo sair fácil daquele núcleo familiar com os inimigos que eu tenho? Quem é que tem mais facilidade de encarnar em lugares diferentes, em posições diferentes, em línguas diferentes? Aquele que tem um monte de problema para resolver em casa ou aquele que não tem problema com ninguém, só teve amigos? Hein? Esse é que é o nosso problema. Como a gente cria tanto problema, tanta dificuldade, fica encarnando sempre no mesmo núcleo. Perde a oportunidade de evolução. Mas tem um prazer enorme, um orgulho. Eu na rádio, eu trabalho na rádio, né? Rádio Rio de Janeiro. As pessoas me ligam, eu me orgulho de não perdoar mesmo, de me vingar, de correr atrás do meu prejuízo, porque eu fico olhando, caramba, esse aí eu vou voltar daqui a 300 anos, vai estar no mesmo. Espíritos inteligentes. Mas você precisa... Então você vai encarnando e vai mudando o código genético, pensando numa evolução orgânica, nesse caso, né? Enquanto você não é um espírito, a sua evolução é o quê? Orgânica. É feito pelos instintos, né? Pelo código genético que está dizendo. Os cachorros em geral não fazem a mesma coisa, os leões, os gatos, mas já tem uma inteligência, um cachorro adestrado, uma raça diferente da outra, não tem? Já começa a saborear o que é a inteligência. Quando encarna num ser humano, você adquire razão, autoconsciência e consciência divina. Aí começa a evolução moral. E a evolução moral depende de diversidade, de matérias diferentes. Ah, eu só estudei matemática a minha vida inteira. Vai ser professor de matemática. Numa próxima encarnação, o ideal é que você aprenda outras matérias. Jesus conhecia todas as matérias. Provavelmente o Chico também, lembra? Chico escrevia sobre tudo, cara. Qualquer lugar que ele fosse, sentava, ele batia o papo, ele conhecia. Fala sobre tudo. Porque os espíritos que já viveram muitas experiências, muitas encarnações. Tudo bem até agora? Isso aqui eu nem vou falar, é a evolução orgânica do planeta que nós estamos vivendo. Quando o espírito que está ali, ele está acima do código genético, ele ajuda o código genético a evoluir. Quando o código genético está acima do espírito, ele ajuda aquela energia a evoluir. E vai crescendo a evolução do princípio inteligente.
Quem é Jesus? O único Espírito puro que encarnou entre nós. O que Jesus tinha feito? Passado por tudo aquilo milhões de anos antes, não é isso? Se nós tivéssemos um filho e ele estudando desde pequenininho, começou no maternal, chegou ao doutorado, ao final no doutorado, o que a gente espera desse filho? Que ele vá trabalhar, produzir, né? O pai dele quis a mesma coisa dele. Olha, está na hora de você... Como que João definiu isso? João Evangelista, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. João falando sobre Jesus e a criação do nosso planeta, nosso mundo, não é isso? Como é que o Emmanuel falou a mesma coisa que João disse? Essa comunidade de seres angélicos, de perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, apenas se reuniu nas proximidades da Terra, nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Isso em 1942, quando ele trouxe a Caminho da Luz. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria. Em ignição no planeta, Emmanuel, Médici, Chico Xavier, Caminho da Luz. A primeira foi criação do planeta e a segunda quando Jesus encarnou entre nós. Quem eram os alunos? Nós. Aí. Quem são os alunos? Alguns saindo da natureza, crescendo até chegar onde nós estamos, 13 milhões de anos aqui no planeta, e outros convidados a vir de fora para ajudar mais rápido a nossa evolução. Não é isso? Aí. Eu sempre coloco isso no final, né? Os alunos somos... Quem é a escola? Quem criou a terra? Jesus com Deus. E os espíritos que ajudaram ele na criação. De como nós chamamos esses espíritos que ajudaram Jesus na criação do planeta? Você lembra? Hein? Pais espirituais. Nada. Nós católicos religiosos chamamos eles de Espírito Santo. E aí nós criamos o que? A Santíssima Trindade. Pai, Filho. Não é bonitinho quando a gente não sabe as coisas, a gente... Aí, Emmanuel vem e fala, são os seres angélicos, engenheiros, siderais. Pois é. Jesus e esses espíritos, para nós médiuns, conhecedores da época como cristãos, eram tão distantes de nós que nós dissemos que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo eram a mesma coisa. Aí o Espiritismo vem e fala, não, cara, existem espíritos puros, alguns ajudaram Jesus, desencarnados, Deus estava presente, é tudo tecnologia. É tudo manipulação de fluidos, é tudo física quântica, emaranhamento atômico, não tem tempo, não tem espaço do lado de lá, aqui tem, aqui passa muito mais devagar, não é isso? É muito interessante. O que mais? Alunos, escola, quando você vê uma criança na rua e sabe que ela está indo para a escola, como é que você sabe? Uniforme. Como é que você tem certeza? Essa criança está indo para a escola. Uniforme. É. O que é o nosso uniforme para frequentar essa escola aqui hoje? De que é feito o nosso corpo? Carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto, sais minerais e muita água. Sem falar, né, nas moléculas que compõem isso. A água, por exemplo, é H2O. Aqui a gente está falando só das substâncias mais físicas, né? Aí. Nosso uniforme. Muito funcional. E bonito, né? É. As crianças é o quê? Algodão, né? Tecido sintético, tinta, não é isso? Borracha do tênis. E nós somos... Como é que isso foi criado? Como é que vocês foram criados? Papai e mamãe na hora da fecundação, óvulo e... Lembra da reencarnação de Segismundo? Hein?
Sim, Deu um trabalho danado, né? Missionário da Luz. Deu trabalho? Deu. André Luiz ficou de cabelo em pé, né? Foi. Aqui, ó. Era tão interessante Sigismundo que eles fizeram uma réplica dele no plano espiritual, dizendo, ó... Fizeram um protótipo. Né? Protótipo. Essas doenças que você vai ter, as dificuldades que você vai ter. Tudo através do quê? Do seu código? Genética. Coisa louca, né? E a gente acha que papai e mamãe estavam ali só de brincadeira. Mais de 40 espíritos no plano espiritual, médicos, para preparando vocês, ó, para estar aqui hoje, no sábado, conversando sobre isso. Fora que tem desencarnado aqui para aprender. O que mais? Aluno, escola, uniforme. O que mais é preciso para você ir para a escola e aprender? Material. Existe escola sem professor? Não. Alguém tem que dar aula, mesmo que seja IAD, né? Olha lá. Quantos professores nós recebemos? Hein? Um monte de capelino, né? Vieram de fora. Estão arrumando encrenca até hoje aí, né? É guerra para lá, guerra para cá. Tecnologia de destruição. Os caras não cansam. Já vão ser exilados de novo do planeta para Quiron. Vieram de capela, agora vão para Quiron, porque eles não param de matar. Toma problema, né? O que mais? Professores, o que mais? Alguém já tinha chutado aqui, ó. Aqui é bom que todo mundo estuda. Materiais. Materiais, ó. Aí. Hein? Não são os materiais? Não são recebidos pelo plano espiritual, ditado através dos médiuns, que nós chamamos de profetas? Que profetas foram esses? Os profetas judaicos, né? Os hebreus, os profetas de Jesus, os cristãos, os médiuns que acompanhavam ele. É isso aí, ó. Torá, Evangelho segundo o Espiritismo, Alcorão. O que mais? Uniforme, professor, material, escola. O que as crianças ficam doidas no final do ano para saber se passou de ano ou não? Férias. Não. Férias. Boletim. Isso. Hein? Hein? E nós, qual é o nosso boletim? O que a gente vai fazer quando desencarnar, nós espíritas? Foi a primeira coisa que Bezerra de Menezes fez quando desencarnou. Está descrito lá na obra do André Luiz. O que ele fez? Ele olhou pro perispírito dele. Como é que eu tô? Se Bezerra estava preocupado, imagina a gente. Caraca, eu não sabia, né? Tem que olhar. Bezerra disse que no momento que ele ia desencarnar, ele ficou pensando que ele ia ser igual Lázaro. Quando Jesus falasse, vem para fora, ele saía do corpo, para ele não ficar preso. Bezerra preocupado com isso, que é hoje um dos médicos mais preparados, falando dele, de desprendimento de espíritos quando desencarnam. Bezerra é um espírito no planeta, são 25 mil manifestações por dia, por noite, da falange de Bezerra de Menezes, ajudando espíritos a saírem do corpo no momento do desencarne. 25 mil por noite. Nossa. Imagina, e ele ficou preocupado. Esse é o nosso boletim. Tiramos notas azuis ou notas vermelhas? Aquele cachorrinho que você atropelou de maldade é nota azul ou nota vermelha? Vermelha. Hein? Vermelha. Vermelhaça, né? Tava perturbando. Vou botar o veneno pro cachorro do vizinho. É o quê? Ó, não pode rir não, hein? Que aqui não tem padre não, hein? Não vem se confessar não. Isso é maldade. Isso é muita maldade, né? É. Abandonar na rua. Isso eu já vi um monte de vezes. Vai com os gatinhos e joga na rua. Em vez de dar para doação. Esse aí, quantas notas vermelhas tem aqui? Hein? 1 milhão de nota vermelha, né? Isso eu não vou falar das crianças, hein? Estou falando só dos animaizinhos. É, pois é. Mas é verdade. Vamos se livrar desses gatos. Opa! Toma nota vermelha no boletim. É isso aí. Aqui. Tudo começou, as escolas no universo, ó, os graus de escolas. As primeiras escolas, igualzinho a gente aqui no planeta. Começa onde isso? No jardim de
Começa antes agora, né? Que criança com 2 anos já está na maternal, agora na creche. A mãe já quer se livrar desde pequenininha. Nota vermelha lá. A mãe que se livra da criança com 2 anos toma nota vermelha. Então, aqui no primitivo, era a escola até o jardim de infância. Cometendo erros, aprendendo a dividir, a respeitar, não é isso? Dá para sair condenando as crianças no jardim de infância? Não. Jesus dizia, não julgue para não ser julgado. O meu jugo é leve. Ai de quem cometeu escândalo, né? O escândalo é inevitável. Por que ele dizia? As encrencas do jardim de infância são inevitáveis. As crianças brigam, disputam. Não é isso? Deu um mole um pouquinho sozinho. É assim que funciona. Depois do proibitivo, vai para... Qual é a grande diferença de provas e expiações? O que é uma prova? Eu dou a matéria e no final vocês vão provar que vocês aprenderam. Como é que é a nossa vida? Vocês deram a matéria, encarnações passadas, né? Quando era pequenininho, e agora aprenderam a lição. Aí vai ficar de boazinha com a nora, com a sogra, hein? Não vai? Vai tratar bem o genro. Cunhado, então, cara, uma delícia. Cunhado é uma delícia. E tem que ser, boa. E aí a vida vai. Provas. Quando eu não passo na prova, eu pago e vou espiar. É isso? É o carnê da dívida. Tem que pagar a dívida. E aí vai evoluindo. Quando mais da metade do planeta já sabe fazer a prova e a outra metade gostaria de fazer. Eu sempre dou esses exemplos sobre a Ana Maria Braga. Alguém já tentou fazer uma receita da Ana Maria Braga? Eu já. Com ela fica maravilhoso. A minha sempre fica uma porcaria. A minha ficou boa. Quer dizer, eu tenho vontade de fazer. Eu sigo direitinho o que ela falou, mas não fica bom. Ou aquilo é fake, ou eu sou ruim mesmo. Mas eu acho que se eu fizer 10 vezes eu aprendo, não é assim? Então, é igualzinho. A gente já está afim de acertar, mas não sabe ainda como faz. A receita está na mão. Quando todo mundo souber, o planeta vira um planeta feliz. Acabou o problema. E aí se torna celestial, é de onde Jesus está. Aí nós vamos ganhar a responsabilidade de quê? De criar. Eu vou atrás de vocês e falo assim, lembra daquela palestra? Olha, agora todo mundo criando escola, uniforme, né? Boletim. Ah, Hernani, criar esse uniforme é muito difícil. É difícil mesmo, tem que desenvolver lá o código genético, começar com as plantinhas, né? 13 milhões de anos no planeta. Olha o tempo que levou para a gente chegar hoje. E o nosso corpo ainda está em desenvolvimento, vocês sabiam disso? Sim. Ainda está mudando. Igualzinho teu celular. Teu celular não vai mudando o tempo todo, não vai melhorando? Toda hora. Atualiza. Tu acha que vocês não estão atualizando? Os filhos de vocês já vêm mais atualizado. Quando vocês vierem bisneto, também se eu não tive filho, vai demorar mais para encarnar. Faz parte do jogo, não é isso? O que nós somos, cada um aqui nessa sala encarnado? Somos o somatório ou a resultante de 3 forças. A gente falou muito sobre a primeira aqui hoje, né? Genética. 33% do que nós somos é a nossa genética, força genética. Qual é a vantagem e desvantagem da força genética? A vantagem é, eu já sabia o que eu ia ser antes de encarnar. Já fui lá e estudei, você é homem, você é mulher, você é branco, você é preto, você cabelo bom, cabelo mais ou menos, você gordinho, você magrinho, vou ter dificuldade renal, vou ter problema hepático, vou ter problema de garganta, vou ter problemas de leitura. Opa, já sei. Só que quando chega aqui, você vai ficar com esses problemas ou essas vantagens do quê? Até o final da sua vida. A gente pode amenizar ela. Como é que ameniza? Através do meio. Faço exame, tomo vitamina, vou ao médico, me cuido, malho, né? Me alimento bem. Então, por mais que eu tenha problemas ou vantagens, eu posso piorar ou melhorar essas vantagens e problemas através do meio, que é o outro 33%. E os últimos 33% é a minha herança
As marcas espirituais que eu trago. Às vezes irmãos gêmeos, um tem um câncer, outro não tem, um tem problema, outro não tem. Por quê? Porque essas marcas espirituais, 33 com 33 e 33 dá o quê? 99. O que é 1%? Deus. Aí tu pede ajuda a ele, aí vem com 1% para te dar uma força. Mas o que nós somos é como nós vivemos, o que nós recebemos de herança genética e como o nosso espírito reage, trabalha, elabora diante disso. E acabou a hora. Né? Acabou. Você quer fazer um... Não, só esse finalzinho aqui. Faz. Nos 10 mandamentos, o plano espiritual já queria dar um toque em Moisés e em todos nós sobre a reencarnação, que é a base do que nós estamos vivendo hoje. Lembra que eu falei de diversidade, oportunidade de encarnar, mudar de família, etc. Qual mandamento desses vocês acham que o plano espiritual deu a dica para Moisés? E para nós, e nós não percebemos. Quinto. O que é o quinto mandamento? Honrai pai e mãe. Quem encarna mais? É quem honra pai e mãe ou quem não honra pai e mãe? Quem não honra. Quem honra. Você vai receber mais o filho que você gosta, que te honra ou que não te honra? Principalmente num planeta primitivo. Quem é que você prefere receber? Aquele que vai agregar na sua família, resolver os problemas, vai estar junto com você, ou aquele que vai só perturbar, encher o saco aqui nesse planeta primitivo? Quem é que recebeu mais oportunidade de encarnar? O bonzinho. Chico Xavier ou Hitler? Chico Xavier. Quem é que você quer receber na sua família? Eu quero receber Chico Xavier. Eu também, Divaldo Franco, qualquer um daqueles ali eu estou dentro. Honrar pai e mãe, no passado principalmente, era de fundamental para você ter a oportunidade de encarnar mais vezes, evoluir mais, estudar mais, participar dessa escola. Quem arrumava problema o tempo todo, teve menos oportunidade. Aí tem que ter espíritos muito benevolentes, pacientes, bondosos para receber essas malas, porque a gente não quer receber. Imagina num planeta primitivo. Imagina com as encarnações não programadas que existiam. Que Jesus, André Luiz mesmo coloca, eu ia mostrar mais na frente na entrevista, que a maioria das encarnações em 1964 no Brasil não eram programadas. Era você em casa com o seu marido, com o seu namorado, na natureza, decidindo. Poucas eram programadas pela falta de mentores para fazer isso. Eu ia botar aqui na frente, ó. Isso aqui era a composição de espíritos em 1964 aqui no Brasil, no mundo. André Luiz fala, 15 bilhões de espíritos no planeta Terra só encarnava para sobreviver. Encarna e sobrevive. Quantos a gente conhece hoje que só encarna para sobreviver? Com um monte de dificuldade. 9 bilhões para viver. Que é a maioria aqui. Vem para curtir. Vem para aprender, curtir. Trabalha, ganha o dinheirinho dele, sobrevive. E só 5%, 1,3 bilhões vinha para servir. O que é mais necessário para o planeta nesse tempo todo? Isso aqui em 64. Servir. Quem é que encarnou mais? Quem via para servir ou quem via só para sobreviver ou viver? Servir. Você que é o cara que serve. É a parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? Então, quando a gente olha para o plano espiritual e a gente tenta aprofundar e entender como é o outro lado, você vai entender melhor por que a gente vive essas coisas aqui. Por que na família tem 5 filhos e 2 têm problema? Por que Chico Xavier encarnou 20 vezes de uma última encarnação até agora? A gente vê aí as obras mostrando as encarnações do Chico, enquanto nós encarnamos 3 ou 4 vezes. Por quê? Porque quem vem para servir, toda hora o plano espiritual tem que colocar na carne. Os caras vêm mudar o planeta, eles vêm ajudar quem está aqui embaixo ferrado. Então quando a gente olha aí, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa, mas esse troço aí a gente perde muito dinheiro, atrasa o planeta. Cara, mas se tiver um monte de gente com dificuldade ainda de sobreviver, o que a gente vai fazer? Vai deixar morrer? Vai soltar os gatinhos na rua para deixar a vida, não é?
Não dá para ser assim. Acabou. Obrigado. Boa, né? Obrigada, Hernani, por nos trazer elucidações tão significativas, né? Isso aí, é o caminho das pedras que ele nos trouxe. Muito obrigada. Peço a vocês agora, por favor, que permaneçam sentados, em silêncio, que vamos à segunda parte do nossa reunião de hoje, que é o passe. Eu peço aos passistas que estejam propensos a dar o passe, por favor, se posicionem. Eu não consigo apagar isso aqui. Acabou. Energia do pensamento. Nossa, quase isso. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, agradecendo ao nosso Pai de misericórdia infinita por mais essa oportunidade, porque podemos nos considerar privilegiados de estarmos aqui hoje, nesse ambiente tão agradável, tão iluminado, tão bem preparado pela espiritualidade que ampara esta casa, pelas explanações do Hernani, que foram muito importantes, eu acho que não só para o nosso plano, como para o plano espiritual também, dos nossos irmãos desencarnados. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus por estar sempre conosco. Agradecendo a nossa Mãe Maria, que sempre intercede junto a seu Filho por nossa causa. A nossa Mãe misericordiosa, que está sempre conosco, velando por nós. Ampara, Senhor, todos os seus irmãos, todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que vivem à margem, que não têm o mínimo para a sua subsistência, todos esses irmãos que lutam contra o vício, Senhor. Nesse momento, seja a força de cada um deles, o alimento de cada um deles, o cobertor que vai agasalhá-los no frio. Senhor, sabemos que nosso Pai é onipotente, é o Deus do impossível, é o que constrói e reconstrói. Então não percamos a fé. Tenhamos sempre força, fé, coragem para continuarmos, porque temos a certeza que Jesus sempre aplana o nosso caminho e está conosco. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele nos deixou um código de ética e moral, um código de caminho para nos levarmos, Senhor, para não nos igualarmos a Ele, porque este é o nosso caminho, não há outro caminho. Então vamos ter paciência, vamos ter boa vontade, indulgência com todos aqueles que cruzam o nosso caminho e conosco mesmo. Que possamos agora retornarmos aos nossos lares com segurança, levando essa luz, esse amor e esse equilíbrio e harmonia que se instaura aqui dentro de cada um de nós. Obrigada, graças a Deus. Só mais uma coisinha. Vocês, como perceberam, lá fora tem uma tela agora de TV e aqueles avisos que nós comumente dávamos após as palestras de quarta e de sábado, nós não vamos dar mais, tá? Então, esses avisos vocês sempre terão ali e eu acho que a maioria de vocês, eu acho que quase todos, sabe realmente do nosso comprometimento, né, conosco, com os outros, né, e com a nossa casa. Então, por favor, não deixem de olhar esses avisos, porque é muito importante para todos nós. Siga-nos nas nossas redes sociais, tem no Instagram e no YouTube, né? E agora nós vamos... desculpa. Tá. O artesanato, tá, que é feito pela nossa casa, tem peças lindíssimas, também está exposto na nossa livraria. Então, por favor, quem puder ir lá para dar uma olhadinha, nos auxiliar, é muito importante isso. E eu não perguntei se tinha alguém vindo à casa pela primeira vez. Estou perguntando agora. Muito bem, sejam muito bem-vindos, tá? No final de cada reunião, nós temos por hábito sortear 3 livros. São livros que já foram usados, mas estão em bom estado e são livros
muito importantes para quem está querendo iniciar, quem está querendo estudar e aprender e seguir esse caminho, né? Então, vocês dois, cada um, já serão contemplados com esses livros por serem a primeira vez que estão vindo à nossa casa, é só passar na livraria. E, Hernânia, restou um número para você. 17. Ah, então, ó, aí, ó, a Trindade aí, ó. Tá? Por favor, você também passa na livraria e agradecemos imensamente a presença de todos. Se alguém está fazendo tratamento na casa, saibam que a palestra é essencial para a continuidade e eficácia desse tratamento, os cursos também. Então, por favor, não deixem de vir. Vão com Deus e muito obrigada.